Boa noite, torcedores. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos de volta, vamos dizer assim, né? Passei esses dias, né? Mais de um mês, um pouquinho afastado, porque teve a pausa do campeonato para o Super Mundial. E agora dei um tempinho, até mesmo para, acho que dar uma janelinha para avaliar um pouquinho o trabalho do Cris. E eu acho que eu vou manter esse formato aqui de um vídeo por semana. Acho que toda sexta, por enquanto, eu penso em deixar um vídeo para vocês aí da comunidade do YouTube. E acho que até é bom, porque aí eu analiso a semana de São Paulo. E a ideia no YouTube é fazer vídeos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais longos para vocês acompanharem e eu ter mais assunto para falar com vocês. Então, vamos começar. Hernan Crespo estreou dia 12 de julho contra o Flamengo, né? Perdemos, como se era de se esperar. Foi o Flamengo no Maracanã e a diferença da qualidade dos elencos é gritante. Vemos, um time tem uma diretoria profissional e o outro não. O outro tem palhaços administrando, para não dizer afundando o time, que está afundando cada vez mais no fundo do poço. Que a gente está vendo esse Fidicre não está adiantando porra nenhuma. E aí foi um empate com o Bragantino. E aí nós tivemos boas sequências de vitórias. Aí viemos vitória contra o Corinthians, o Juventude, o Fluminense. Aí ganhamos o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E ganhamos depois contra o Internacional, recentemente no domingo, por 2-1. E aí, nessas vitórias, e até mesmo no jogo do Flamengo, deu para perceber uma evolução do time. O time, pelo menos, parece que treina, né? Esse time parece que treina muito mais do que com o treinador antigo. E se vê, diferentemente do outro trabalho, alguns jogadores são potencializados nesse esquema do Crespo. Nós vemos a crescente do Marcos Antônio e do Bobadilla. Além de, acho que os três zagueiros ser um bom estilo de jogo, acho que beneficiou também. O Ferrares tá muito bem. O Wendel vinha de boas sequências, mas infelizmente é mais um que se machuca. Que também nós temos esses problemas. Tudo que pode dar errado tem dado errado. A gente não está atingindo meta esportiva, a gente tem lesionados, nós estamos com um elenco muito enxuto, curto, e o que está prejudica o treinador novo, prejudica o elenco. E aí vamos pro jogo desta quarta-feira, o jogo que a gente foi lá no Paraná, e a gente acabou sendo eliminado nas oitavas de final por um time que nem está conseguindo acesso para a Série A por enquanto. Coisa ridícula. Nós fomos prejudicados no terceiro minuto do primeiro tempo, com um lance que ainda é discutível, que a CBF já afirmou que não vai disponibilizar o áudio do VAR, porque não teve a discussão porque o juiz não foi nem pro VAR. Ou seja, o São Paulo tá super ruim de bastidor. Vocês verem, ninguém respeita o São Paulo. Eles fazem essas coisas a favor de um time de Série B do que fazer a coisa certa com o São Paulo. Casares, Belmonte, isso é uma piada, deve ser uma piada pra CBF. Eles aceitam caladinhos, sabe por quê também? Eles não fazem uma baderna? Porque se precisar de adiantamento de premiação, eles vão pedir, como pediram pro cara lá do Libertadores, porque classificaram. Então eles querem ser amigos de todo mundo e todo mundo se fode pra eles, essa é a verdade. Quem se ferra mais é o torcedor. E aí depois disso, todo um planejamento que tinha pra esse jogo acabou. Entendeu? O Miller teve... É sempre assim,
quando um jogador atual critica um ídolo, que o Miller tem um gabarito extenso com a camisa de São Paulo, dá errado. E o erro que surgiu a saída equivocada do Rafael, que ele também... Aí muitos discutem, será que era melhor tomar o gol ou não? Mas foi de uma bobeada do Alan Franco e do Arboleda. Deixaram aquela bola pingar, sobrou para Viveiros. E o time se prejudicou nisso. Aí, ainda mais não satisfeitos de botar, porque praticamente os 2 jogos foi o Jandrei no gol. E desculpem, mas o Jandrei pode ser um excelente cara. Até acho que ele tá ainda no São Paulo porque é um cara bom de grupo, porque ele não agrega em nada, absolutamente nada em campo. Ele é um goleiro ruim, ele é um goleiro azarado e é um goleiro chama-gol, na minha opinião. É a trinca. Sabe? Em 180 minutos, o Atlético Paranaense chutou no gol 2 vezes. Surgiu os 2 gols. São Paulo também errou em não matar o jogo no Morumbi. Era para fazer o terceiro. E teve chances para fazer terceiro, se não até 4º gol. Então também, eu acho que essa derrota... Acho que... Eu espero que esse elenco caia na real. Que eles não são invencíveis. O time sim está vindo numa crescente. Está jogando bem. Mas não são invencíveis. Não são invencíveis. E aí, nós fomos para os pênaltis, que acho que triplicou a vergonha que foi. Não existe isso de você não fazer um pênalti. Gente, foi 3-0 nos pênaltis. O Jandrei pulou todas pro mesmo lado. E aí, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele que tinha que chamar a responsabilidade para bater o terceiro pênalti. Eu nunca vi o Jandrei bater um pênalti. Tipo, não tem um comando nesse grupo. Porra, Crespo. A primeira... É uma das coisas assim, só que eu posso assim apontar porque vocês não treinam pênalti, vocês não detalham assim, vocês não estipulam quem é bater. Você ir na coletiva e falar, é do jogo. Meu, não é do jogo, porque é o que deu. Confiança. Ó, primeiro batedor de pênalti foi o nosso zagueiro reserva, que bateu um pênalti escroto e ridículo. O segundo batedor de pênalti é a nossa 4ª opção de ataque. E o terceiro batedor foi o nosso goleiro reserva. Pablo Maia tava ali e bate bem pênalti. Por que não bateu? Enzo Dias. Outros jogadores. Por que não... Pô, vocês estão cagados de medo? Porra, se for assim, todo time vai querer levar a gente pros pênaltis. Porque nós não temos pegador de pênalti. E pior, que eu acho que é o pior, nós não temos batedores de pênalti. Não tem um jogador que é confiável em pênalti no elenco desse ano. Acho que o melhor batedor de pênalti talvez seja o André Silva. E ele tava no banco, nem entrou. E o pior é essa diretoria omissa que não vai fazer nada. Não vai fazer nada, mandou o ofício. O ofício não adianta pra porra nenhuma. O ofício não serve pra nada. Tinha que fazer o escarcéu. Pra saber disso. Uma arbitragem completamente amadora e ruim. Estavam falando, o único confronto da Copa do Brasil que não tinha um árbitro FIFA foi o do São Paulo. Por que será? Que respeita, vão escalar os piores pra gente também. Não tem poder de bastidor. Nós, infelizmente, não temos poder de bastidor. São uns palhaços que estão lá, que agora parece que surgiu que vai dar, como não atinge meta esportiva, nada, ter rombo, e vai ter que vender jogador. E não consegue trazer, não consegue dar reforço pro time. Aí no dia seguinte, parece piada. Aí no dia seguinte anunciam, o Jandrei vai sair. Porra! Depois que ele já fez a cagada de eliminar, porque eu acho sim que os 2 chutes eram defensáveis, e não pegar nenhum pênalti e errar o pênalti,
Agora ele vai sair. Então, fez a cagada e agora vai sair. Pelo menos antes tarde do que nunca. Porque o Jandrei não tem condição de permanecer. Não dá mais. Não dá mais. É um goleiro que não tem nível. Não sei quem falou pra ele que ele é goleiro. De novo, não é nada pessoal. Não tô falando da pessoa dele. Ele não deve ser uma pessoa ruim. Eu acho que não foi ele que botou o Casares e Belmonte e Rui Costa na mesa e falou: Ó, eu quero renovar, preciso. Não. Ele assinou o contrato que lhe ofereceram. Os maiores culpados foi quem renovou o contrato com ele até 2026. Esses são os verdadeiros culpados. E ele vai ir pro Juventude, o São Paulo ainda paga 50% do salário dele. Outro que a gente precisa pagar para se livrar. Entendeu? E aí torra dinheiro, não tem receita. Ai, olha, esse ano, olha, tá complicado. Eu espero que ano que vem a gente tenha. Não sei, porque ano que vem acho que também é ano de eleição no São Paulo. Então, nem sei como vai ser, quem vai ser o desgraçado que vai assumir. Porque é um jogo político no São Paulo, pelo que eu vi, eu não estudei, mas eu vi uma live de um cara do conselheiro que falou que é 6 grupos políticos, mas tem uns que dominam e eles é que mandam mesmo. E aí, com essas eliminações precoces, por exemplo, não atingiu a meta do Paulistão, que era chegar na final, e não atingiu a meta de chegar pelo menos nas quartas de finais da Copa do Brasil. E olha só que legal, 2 jogos que fomos eliminados com erros crassos de arbitragem. Vocês verem. Olha o que está nos custando. E aí? Como é que a gente recupera esse dinheiro que, entre aspas, perdemos? Vendendo o jogador. É a promoção de Cotia, entendeu? Você rifa. Mais jogadores vão ser vendidos a preço de nada. E os bola da vez agora são o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira, o Ferreirão. Parece que o Henrique Carmo estão em negociações avançadas para ele por empréstimo para o PSV. Aí acho que é 1 milhão de euros pelo empréstimo e a opção de compra por 8 milhões. E o Ferreirão parece que acho que o time que está mais avançado é o Shakhtar Donetsk, que vai pagar 8 milhões de euros por acho que 80% dos direitos dele. E nós nem temos 100% do Ferreirão, acho que a gente tem 80%. E aí você tira eles, o moleque sabe, e vem paga ele pra comprar o elenco. Vem um Tapia da vida, que apesar de esforçado não sabe dominar uma bola, não sabe bater pênalti, é fominha. E tem mais, gente, tem mais. Parece que no jogo do Atlético Paranaense o Arboleda machucou. Acho que o posterior da coxa. Vai perder os confrontos da Libertadores. E aí? E aí agora precisa de zagueiro. E aí sabe quem tinha um interesse no Rua Tressoldi. Aquele mesmo que tava aqui. É uma diretoria que não tem competência nenhuma. Parece piada. Eu vi agora há pouco que conversaram com o Tolói para tentar retornar, mas teve entrave. Lógico que tem entrave. Tá devendo, não tem dinheiro. Vocês têm noção, a gente ainda nem conseguiu rescindir o Zubeldia, porque não tem dinheiro. Esse é nosso estado atual. Todo mundo que quer dinheiro eu falo como se é um absurdo os clubes querendo dinheiro, mas tudo que envolve dinheiro, São Paulo se retira, porque não tem de onde tirar. Enquanto isso, a gente também temos super salários para jogadores que
não vejo que estão valendo esse investimento. E aí, olha, tá dando... Esse ano tá complicado pro São Paulo. Terça-feira nós temos jogo na Colômbia. E amanhã já tem jogo contra o Vitória. E aí já se sabe que o Arboleda não vai jogar. O Alan Franco parece que também tá esgotado. Tá esgotado, não vai... dificilmente vai ser relacionado. E aí vamos ver. Dá espaço pros moleques de Cotia. Que nem, vamos ver se agora, pelo menos, o Yang tem uma chance no gol. Eu prefiro ser exigido paciência com o Yang no gol do que com o Jandrei. Porque o Jandrei não tem a menor condição. Era isso por hoje. O vídeo ficou, acho que, um pouquinho mais longo. Dias difíceis pro São Paulo Futebol Clube, porque não tem uma gestão séria, não tem uma gestão profissional, e é um time de desordem. E cabe ao torcedor apenas torcer, porque o torcedor não é levado em consideração por essa diretoria. Não é, acho que não é nem respeitado, porque não tá tudo bem um time do calibre do São Paulo tá nessa situação. A gente vê um monte de time que consegue se reforçar. São Paulo não. Eu espero de verdade que pelo menos apresentem um superávit decente no final do ano. E que a outra meta esportiva é um G6. Eu não sei se... Eu não acho que vai ter G6 também. Eu não acho. A gente tá bem na tabela, melhorou. Mas também nós estamos com a tabela em dia. Tem time que tem 2 jogos a menos, que tá lá embaixo da gente. Então, nos resta torcer. E é isso, pessoal. Acho que semana que vem eu tô de volta com as notícias e tudo mais. E a gente vai se falando aí. E é isso. Valeu, pessoal.